Olá, vamos embora dar seguimento aí ao nosso curso Encontrando o Seu Propósito e agora a aula 8 do nosso curso. Então, até aqui eu acredito, né? Minha expectativa é que você já tenha aprendido bastante sobre esse assunto e ainda tem muita coisa aí para a gente poder abordar. Então, nessa aula nós vamos entender quando somos chamados. Falei um pouquinho na aula anterior sobre isso, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né? Então, um dos significados do termo chamar no hebraico é invocar. Então, Deus nos chamou à existência, conforme Romanos 4,17. Então, chamar é igual a invocar e invocar é igual a chamar em auxílio, né? E a gente vê um exemplo, Isaías 49, versículo 6. Às vezes a relação do chamado é confundida com o chamado, a revelação, né? Do chamado é confundida com o chamado, conforme eu expliquei na aula passada, né? Então você tem ali a revelação de que existe um chamado e isso é confundido com o chamado. O chamado é quando você veio à existência, você já está sendo chamado. Chamado em auxílio. Você vem para auxiliar em algo. Esse algo é o seu propósito de vida. Então, somos chamados desde o ventre, Isaías 49:1, Salmo 139, versículo 16. Antes de nos criar, Deus já tinha um plano para a raça humana. E assim é desde então. Deus estabelece o propósito da criação do homem, perdão, o cria, o abençoa e o orienta sobre como deve viver. Gênesis 1:26 a 30, em contraste com Provérbios 1:29 ao 32. Então, vamos abrir aqui esse trecho. A gente tem tempo aqui nessa aula, porque eu já comentei já um bocado sobre esse assunto. E agora só para reforçar, né? Então, no versículo 26, é dito que, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que há semente, servos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Falando rápido, que você pode pausar, você pode ler, tá? Só para a gente entender aí qual foi o contraste que foi colocado aqui no slide, né? Então, agora, Provérbios 1:29 a 32. Ó, já de novo, né? Aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor. Versículo 33, mas o que der ouvido habitará seguro. Então, quer dizer, 32, né? De filho dos tolos o matará e a prosperidade do louco os destruirá. Então, a gente vê, né, o contraste de vida. Deus chamando para uma condição, o homem se colocando na condição que ele quer e as consequências disso. Então, eu espero, dentro desse estudo, que está sendo até muito mais, é um estudo muito rico, né? É um estudo muito rico que realmente o Espírito Santo de Deus me guiou aí a produzir para que você possa ter esse entendimento, que é um conhecimento que está sendo transmitido, que é fundamental para que você tenha uma vida próspera, uma vida edificante, uma vida de crescimento contínuo, né? Não somente entender, porque a gente poderia ir direto para o passo a passo, né, de como entender qual é o seu propósito. Mas toda essa base, todo esse fundamento que está sendo estabelecido, vai te dar muito maior condição de você poder viver, né, e entender sobre as diversidades dos acontecimentos, né, e sobre como que você pode colocar, digamos, o universo para trabalhar para você. A gente fala em investimento que é inteligente, né? A pessoa que coloca aí o dinheiro para trabalhar para ela, que é chamada de renda passiva. Então, colocar o dinheiro para trabalhar para a gente é uma coisa bem interessante. Agora, colocar o universo é uma coisa melhor ainda, né? Então, a gente faz isso o quê? Vivendo o nosso propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo o seu propósito significa o quê? Atender a expectativa de Deus, atender o propósito de Deus. Quando a gente atende o propósito de Deus, quando a gente atende o chamado de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, e a gente se alinha com isso, nossa frequência aumenta e a nossa vida toda muda. É algo incrível, incrível, tá? Então a gente vai dar seguimento, nos vemos na próxima aula, aula 9.
Deus te abençoe.